Verbos, assunto tão cobrado, né, a nível de vestibular, a nível de concurso, de prova mesmo. Se você estuda em colégio e está assistindo esse vídeo, fica aí que eu vou te falar o que você precisa saber da parte morfológica de verbos, tá? Lembrando que verbos é um assunto que, inclusive, a gente usa mesmo esse termo lá na análise sintática. Então, a gente estuda verbos na morfologia e a gente estuda verbos na sintaxe. Mas hoje é a parte morfológica, então, o que é que eu preciso saber? Vem para a tela do computador comigo para a gente aprender. No geral, verbos são palavras que expressam ações, fenômenos da natureza, mudança de estado ou desejo, né? Então, se eu digo assim, estudei muito hoje, então estudar é uma ação, choveu muito ontem, chover é um fenômeno da natureza, né? Então, assim, no geral, existem palavras que vão ser verbos, essas palavras, elas representam sempre isso aí, e aí eu sempre brinco que existe três coisas importantes, né, que são os três tópicos sobre verbos, que é tudo 3, 3, 3, e o último é que é 4. Então, 3, 3, 3, 4, tá certo? Três conjugações, três tempos, três modos, são três formas nominais e, na verdade, são 4 vozes verbais, né? Então, no geral, a gente tem que aprender essa regrinha. Eu vou fazer aqui um mapa conceitual, tá? Sobre verbos, e aí anota para poder você não esquecer, porque aí você fixando dessa forma vai ficar como se fosse um mapa mental na sua cabeça, fica mais fácil de identificar. Quais são as três conjugações do verbo, tá? A conjugação, a primeira, que é verbos terminados em ar. A segunda, que pode ser er ou or, hoje o único verbo terminado em or é por, e a terceira, que é ir. Então, cantar, correr, partir, são verbos, né? E aí ele pode perguntar, está na primeira conjugação, segunda, terceira, tal. No geral, todo verbo ele tem 3 tempos. O tempo presente, que é o que está acontecendo agora, né? Existe o tempo passado, que pode ser chamado de pretérito, que aconteceu no passado, só que aí esse pretérito, ele pode ser um pretérito perfeito, ele pode ser um pretérito imperfeito e ele pode ser mais que perfeito. Então já vamos anotar para gravar essa diferença. Um tempo no pretérito perfeito é quando foi algo que já foi finalizado, já concluiu, já acabou, né? Ana estudou português, acabou. Tá? O imperfeito é quando a ação é continuada, ou seja, começou no passado e ainda não finalizou. Então, Ana está estudando português. Esse estudando aí, ele é imperfeito. Tá? As pessoas confundem muito o pretérito imperfeito com o tempo, inclusive, presente, porque aqui é uma ação não finalizada, que ela é uma ação continuada, combinado? E existe o mais que perfeito, que é uma ação que é passada após outra também passada. Tá? Então, eu tenho que concluir. Não é um passado que é imperfeito, que ainda não finalizou. É preciso ter finalizado uma ação para depois começar outra. Eu escovei os dentes após ter acordado cansada, né? Então, quando eu acordei, esse acordado aí já aconteceu, então a gente sabe que esse escovei os dentes foi uma passada depois de outra também passada. Então, a gente diz que é mais que perfeito, tá? Mas a primeira ação já tem que ter sido finalizada. Tem muita questão de concurso que bota pegadinha em relação a isso. Em relação ao tempo futuro, tá? O futuro, ele pode ser um futuro do presente ou um futuro do pretérito. A minha dica é que o futuro do presente, ele acaba em aótio. Eles cantarão amanhã. E o futuro do pretérito acaba em ia. Ele cantaria amanhã, né? Muita gente confunde esse ão com esse am, tá? Todo verbo terminado em am, ele está no passado. Em aótio, ele está no futuro. Então, eles cantarão é aótio. Eles cantam é no passado, tá certo? Gente, em relação aos 3 modos que eu preciso saber, toda vez que a gente pega uma questão sobre verbos, ele não fala só o tempo. Ele fala, sei lá, presente, aí ele vai dizer do indicativo, do subjuntivo, do imperativo. Então, já anota aí, né? Existe o modo indicativo, existe o modo subjuntivo e existe o modo imperativo, tá?
O modo indicativo, ele expressa uma ação que realmente foi feita. Eu estou estudando hoje. Isso é uma ação. Então, eu estou realmente no presente do indicativo. Agora, se eu dissesse assim, se eu estudasse hoje, veja que já veio aí uma dúvida. Então, o subjuntivo, ele é um modo em que a ação verbal não foi feita. Ele expressa uma dúvida, uma possibilidade. Então, se eu disser assim, que eu estude amanhã, o modo aí é subjuntivo, porque não foi uma ação que ainda foi feita, né? O imperativo é o mais fácil, ele expressa uma ordem, normalmente vem acompanhado de exclamação, tá certo? Então, é bem fácil da gente identificar os 3 tipos de modo, tá? E tem questões de prova que gostam de cobrar. Quais são as 3 formas nominais? Olha só, às vezes o verbo, ele pode se transformar em um nome. Inclusive, quando eu dei aula de substantivo, eu falei um pouco sobre isso. As formas nominais dele é ou infinitivo, ou o gerúndio, tá? Ou o que a gente chama de particípio, tá? Inclusive, é bom a gente aprender aqui o que é particípio, porque quando eu falar das vozes verbais, a gente precisa se ligar nisso aí. O infinitivo é a forma normal dele, quando ele termina em ar, em é, em ir. O infinitivo, então, é a forma normal. Cantar, correr, partir, tá? É o infinitivo. O gerúndio é aquele linguajar popular que os professores de redação odeiam quando a gente escreve verbos terminados, né? Palavras, na verdade. Palavras terminadas em NDO, cantando, correndo, partindo, né? Às vezes a gente até corta esse D e fala cantando, né? Isso é horrível. Então, na redação, então, fica péssimo. O particípio é quando ele termina em ado ou ido, tá? Existem verbos que no particípio eles mudam de nome. A gente vai falar sobre isso quando eu falar de classificações do verbo. Mas, no geral, então, cantado, corrido, partido, tá? São verbos que vão estar na forma nominal do particípio. Então, além do tempo, do modo, ele pode lhe perguntar a forma nominal. Conjugação nunca pede, eu só coloquei aqui para você, de fato, saber, né, ter uma ideia. Em relação às vozes verbais, o verbo ele pode estar na voz ativa, ele pode estar na voz passiva, ele pode estar na voz reflexiva, tá? E ele pode estar na voz recíproca, tá? É bem fácil de identificar, tá? Na voz ativa, a gente tem que lembrar que o sujeito, né? Vocês talvez ainda não saibam o que é sujeito. O sujeito é o termo a quem o verbo está se referindo. Grava dessa forma. Então, o sujeito, ele pratica, tá? Uma ação. Então, por exemplo, se eu disser assim para você, Ana lavou o carro. É uma ação que Ana fez, tá? Ela lavou o carro, então tá na voz ativa. Agora, quando o sujeito sofre uma ação, tá? Aí ele está na voz passiva. Então, o carro foi lavado por Ana. Observa que o verbo, teve um verbo auxiliar que foi e ficou no particípio. Todo verbo que está no particípio, ele está na voz passiva. O sujeito, que foi aí o carro, ele foi lavado, ele não praticou nada, ele sofreu. Mas vamos lembrar que a passiva pode ser sintética, ainda tem essa classificação. Pode ser sintética ou analítico, tá? Então, vamos lembrar sintética de si, tá certo? Para ficar mais fácil. Então, se eu dissesse assim, lavou-se o carro. Você vê que o carro é que sofreu a ação de ser lavado, tem o si. Então, a gente diz que é passivo sintético. Agora, quando o verbo está no particípio, você vai lembrar que ele tá na voz passiva analítica, tá certo? A voz reflexiva é quando o sujeito, ele faz os dois, gente, ele pratica e sofre, tá? Então, a gente também tem o si aqui, tá? O sujeito, ele faz os dois, é como se fosse ativo e passivo ao mesmo tempo. Então, se eu digo assim, Ana se cortou, é reflexivo. Agora, se eu dissesse assim, Ana e Gustavo se abraçavam, é recíproco, porque no recíproco, os dois sujeitos, eles praticam e também sofrem uma ação, tá? Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo.